Olá, aqui é a Helga e hoje são 16 de outubro de 2019. Segunda semana do Sínodo. E eu vou ler esse artigo, O Papa, o Brasil e a Teologia da Libertação. Alguém pediu-me que eu falasse da Teologia da Libertação. Na verdade, esse artigo não vai explicar realmente o que é a Teologia da Libertação, mas é um artigo que eu achei assim de uma retórica impressionante, muito boa. Como é possível que tenham dito a mim que esse church militant é um meio maléfico? Quem assina esse artigo, na verdade, é uma pessoa, não é o Voris, é James Barecel. E foi escrito ainda em setembro, no dia 14. Mas a mim me parece importante porque é a visão de alguém de fora para um público de fora do Brasil sobre o que ocorre no Brasil neste contexto do, então, próximo Sínodo da Amazônia. A pessoa que escreve esse James Barecel não tem papas na língua, não é politicamente correto, não tem esse respeito humano e fala as coisas chamando-as por seu nome. E por isso eu achei excelente esse artigo e não quero deixar de levá-lo ao meu canal. Então começamos a leitura. Pode-se agora supor razoavelmente que todas as facetas perturbadoras do próximo Sínodo da Amazônia foram exaustivamente analisadas. Supor razoavelmente, não supor corretamente. Pouca menção tem se feito à relação entre os clérigos que organizam o Sínodo e a política contemporânea do país, que deve aparecer com mais proeminência em qualquer discussão sobre a região amazônica, Brasil. Depois de um quarto de século da presidência brasileira ter sido ocupada por uma sucessão ininterrupta de políticos de esquerda e centristas, o poder finalmente passou para as mãos de um conservador leal quando Jair Bolsonaro assumiu o cargo esse 1º de janeiro passado. Sua eleição foi em grande parte devida ao desejo de uma geração mais jovem de acabar com a opressão e a corrupção, com 60% dos seus eleitores com menos de 35 anos de idade. Sua segunda base de apoio foram as denominações cristãs evangélicas, que estão crescendo exponencialmente à medida que os católicos com pouca educação, fartos da teologia da libertação, abandonam a igreja em vez de lutar pela ortodoxia. Bolsonaro também foi ajudado por escândalos que recentemente têm assolado o, durante muito tempo, ascendente Partido dos Trabalhadores. A última presidente eleita dentre suas fileiras, Dilma Rousseff, que em sua juventude roubou bancos para financiar guerrilhas comunistas, foi impedida pelo impeachment e foi considerada culpada de corrupção em 2016. Mais tarde, no mesmo ano, seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso e condenado por acusações semelhantes. Um membro do Partido dos Trabalhadores desde sua fundação, em 1980, por uma gangue de sindicalistas, teólogos da libertação e intelectuais esquerdistas, Lula da Silva ganhou ampla e breve atenção da mídia católica nos Estados Unidos em 2009, quando condenou a declaração do arcebispo José Cardoso Sobrinho de que os adultos responsáveis por abortar os gêmeos de uma menina de 9 anos incorreram automaticamente em excomunhão. Apesar de tanta hostilidade aos princípios católicos, ele goza do favor do cardeal brasileiro Cláudio Umes e do Papa Francisco. O relacionamento de Umes com Lula da Silva começou há mais de 40 anos, quando o primeiro era bispo de Santo André e o segundo um líder sindicalista, e os dois têm sido firmes aliados em suas maquinações políticas. Ambos ajudaram na formação de comunidades eclesiais de base dominadas pela teologia da libertação, e Umes permitiu que Lula da Silva
usasse as propriedades da igreja como locais para reuniões realizadas para organizar agitação política. O cardeal é patrono da colaboração clerical mais próxima a Lula da Silva, um padre dominicano e teólogo da libertação conhecido popularmente pelo apelido de Frei Beto. A vida de Beto poderia ser confundida com uma tentativa calculada de tornar impossível a tentativa de satirizar a teologia da libertação. Nos seus primeiros dias como dominicano, estava entre um punhado de frades que trabalhavam com uma organização de guerrilha comunista fundada pelo principal teórico do terrorismo urbano, um episódio que ele contou em um livro com o título blasfemo de Batismo de Sangue. Che Guevara é um dos seus heróis, e ele afirma que Fidel Castro viveu como cristão, desejando até que, abre aspas, todos nós revolucionários, militantes de esquerda, um dia sejamos como Fidel, fecha aspas. O padre laicizado Leonardo Boff, cujo trabalho foi censurado por João Paulo II e pelo então cardeal Joseph Ratzinger, frequenta os mesmos círculos. Como Frei Beto, ele é amigo e consultor de Silva e Castro, de quem Lula era ele mesmo amigo, e é um amigo de Umes. Como Frei Beto, Boff agora defende o uso do ambientalismo como uma capa para a promoção da teologia da libertação, para se opor à qual João Paulo II havia nomeado o abade de Sobrinho. Como seria de esperar, o Papa Francisco tem sido um forte defensor da esquerda política do Brasil. Uma de suas iniciativas é a criação do Encontro Mundial de Movimentos Populares, ao qual ele se dirigiu através de discursos. Entre seus membros estão os líderes do Movimento Sem Terra no Brasil, uma organização comunista mais radical que o Partido dos Trabalhadores, do qual é aliado. Em 2018, ele se encontrou com o homem que havia atuado como chanceler brasileiro de Lula e Dilma, Celso Amorim, em uma época em que o Partido dos Trabalhadores tentava fazer com que o preso Lula da Silva fosse aceito como candidato a presidente. Os condenados não podem concorrer para o cargo durante o tempo em que estão atrás das grades, e o Brasil não tem limite de número de mandatos que um presidente pode cumprir, embora não mais que 2 possam ser cumpridos consecutivamente. Durante seu encontro, Francisco expressou a aprovação de Lula da Silva, uma mensagem que Amorim rapidamente comunicou ao público e que teve um impacto significativo em segmentos da população brasileira. O Papa também escreveu cartas de encorajamento ao ex-presidente durante sua prisão. As questões ambientais referentes à região amazônica não só são uma área de desacordo entre Bolsonaro e a esquerda internacional, mas também passaram a ocupar um lugar central na batalha entre eles, entre Bolsonaro e a esquerda internacional. Alemanha e Noruega começaram a usar a pressão financeira para impedir o desmatamento de Bolsonaro em partes da floresta amazônica, que absorve grande parte das emissões de carbono do mundo. É interessantíssimo chamar a atenção aí, para os desavisados, que Alemanha e Noruega são países socialistas, diferentemente do que muita gente pensa. Vejam aí o contexto deste parágrafo, em que o autor diz, né? Vou repetir, as questões ambientais referentes à região amazônica não só são uma área de desacordo entre Bolsonaro e a esquerda internacional, mas também passaram a ocupar um lugar central na batalha entre eles. E logo cita, imediatamente, Alemanha e Noruega, quer dizer, como 2 representantes dessa esquerda internacional. Assim é. A resposta de Bolsonaro foi apontar que, embora quase metade do suprimento de energia do Brasil seja verde e apenas 5% de sua energia seja fornecida por carvão, a Alemanha usa carvão para cerca de 1/3 de sua energia. A questão até explodiu em um conflito entre a autonomia nacional brasileira e a regulamentação da ONU, com alguns membros da ONU interessados na possibilidade de remover territórios do controle brasileiro para criar um ou mais novos países. Há todas as razões para acreditar que o Papa Francisco é sincero em sua insistência em que o Sínodo da Amazônia se concentre no meio ambiente e não em assuntos que receberam muito mais atenção, como a permissão para padres casados. Mas o contexto político sugere que o Papa deseja sua posição sobre questões ambientais, sejam quais forem seus méritos quando tomadas isoladamente, e o Sínodo para promover a agenda da esquerda brasileira e internacional. E aí termina o artigo. Então eu vou parando por aqui,
Obrigada por estar aí e até o próximo vídeo.